to your father's administration, that the government could adopt measures that were used during Brazil's military dictatorship, a very dark moment in Brazil's history. And now what we are having is more stronger things than this act. But during the military regimes, there wasn't like secret orders like Alexandre de Moraes is doing to kick people out of social media and some other issues. Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou Gestapo do nazismo? Virou KGB da União Soviética? Isso aqui está caminhando para a venezuelização. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida. Fala, seus mal diagramados! Semana terminou mais quente que a chapa que o Eduardo fritava hambúrgueres nos Estados Unidos. E é exatamente para ele que a chapa esquentou de quarta-feira para cá. Áudios extraídos de celulares do Bolsonaro e divulgados pela Polícia Federal provam o óbvio. Toda essa jornada do 03 pelos Estados Unidos em busca de sanções contra Xandão e tarifaço que atinge exportadores brasileiros não tinha como objetivo final salvar o país de uma tirania do STF, e sim salvar o papai e viabilizá-lo como candidato em 2026. Dona Fátima Cagona, Débora do Batom, marido da parideira de Ji-Paraná, que se fodam de verde e amarelo na penitenciária, porque essa luta nunca foi e nunca será pela arraia miúda de patriotários. Mas esse desejo não vai rolar, e por culpa do próprio Dudu, além de agir como traidor da pátria e comprar briga com empresários, banqueiros, ministros do STF e membros do Centrão, ele queimou a própria direita, e pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana mostram que Lula caminha cada vez mais tranquilo para o quarto mandato. Um trabalho de marketing político reverso tão efetivo, mas tão efetivo que daqui a pouco o governo demite o Sidônio Palmeira. Pior que Eduardo errou tanto a mão nesse ataque à soberania brasileira que irritou até Silas Malafaia. Esse reconheceu de forma mais rápida que a mídia brasileira que a responsabilidade por essa pataquada é mesmo do 03 e que eles deram o discurso nacionalista de bandeja para o Lula. Vale ressaltar a polidez e a educação de Silas e Eduardo nos áudios. O pastor soa mais como miliciano carioca do que como religioso. Os dois são tão escrotos que deixariam membros de torcida organizada em dia de esculacho na diretoria, envergonhados com tamanha falta de decoro. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. A faca e o queijo tá na tua mão, ô cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas de Malafaia. O senhor tá sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor igual a mim tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Salve, salve galãs e galoas, mas não parou por aí não. Junto da divulgação dos áudios, foi expedida busca e apreensão aos bens de Malacraia, abordado pela polícia assim que desembarcou do aeroporto do Galeão. Se em condições normais esse sujeito só fala como se estivesse desesperado, desafinando e dando chiliques, que nos lembram a saudosa Vera Verão, imagine como ele agiria num momento como esse. Inevitavelmente, nos presenteou com um conteúdo de altíssimo nível de entretenimento, concedendo entrevista de 5 minutos, na qual não faltam elogios a Alexandre de Moraes e comparações da PF com a Gestapo. Prender Malafaia é como comer cu, parte do prazer tá na gritaria. Não contente, ele chegou em casa e continuou a surtar pela madrugada adentro. Mas as conversas dele com o Mito e o Eduardo são claras. Estamos diante de conspiradores e traidores da pátria. Covardes também, já que o Mito pensou em pedir asilo ao Milei. Afinal, uma coisa não anula a outra e, no caso do bolsonarismo,
tá sempre lado a lado. Converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Que país é esse? Que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado. Quem sou eu? A posição de Eduardo é dele. Senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso. Quer dizer que a polícia Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília vaza as coisas antes de eu saber? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. O Brasil está caminhando para a venezualização. É uma vergonha. Agora ficou claro porque a cada semana que passa o Eduardo aparenta estar mais perturbado, desnorteado, confuso e calvo, com uma moleira semelhante a um kiwi. Não que isso importe, mas é perceptível. Assim como no pôquer, quem tem menos chance de vencer, blefa mais. E é o que ele e o parça neto de ditador fazem. Paulo Figueiredo, notando que Trump está mais interessado no vazamento das orgias com novinhas que ele participava com Jeffrey Epstein, tentou engajar sua traição ao Brasil por meio de celebridades, ao ameaçar Anitta e Felipe Neto de terem seus vistos cancelados por anti-americanismo. Não que o cancelamento da suposta carreira internacional da Anitta seja má ideia, só que a movimentação dele foi manjada. Como a popularidade desse assunto caiu, quem sabe se a Anitta me rebater, voltamos a ficar em evidência. Até parece que alguém tão interessada em ficar cada vez mais parecida com a Ludmilla vai parar suas plásticas e carreira para rebater um jornalista desqualificado que não seja o Léo Dias. Já Eduardo me lembra muito aqueles doidos de centro que, depois de tantos anos de abuso de corote, cola e crack, profere falas que já não fazem mais sentido. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo, e etc. Ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América. E você acha que vão criar intriga entre mim e o pastor por conta de áudios vazados? Pelo amor de Deus. A última coisa que eu quero é baba-ovo em volta de mim. E o Malafaia, né, fala, né, tem a sua opinião muito forte. Além de aparecer no meio da madrugada para mandar recados desconexos ao Silas Malafaia, ele também viralizou ao gravar outro delírio, mas dessa vez com uma sujeira branca não identificada nos lábios. O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, tá falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. Nojento? Sim, mas se essas imagens foram captadas após um encontro com Trump no mesmo salão oval onde ocorreu o sexo oral da Mônica Lewinsky no Bill Clinton, compreendo que o que pode ter acontecido entraria nos anais da Casa Branca. Tá certo que Romeu Zema criou um personagem humildão para enganar o povo de Minas e fingir que ele é um herdeiro multimilionário que estudou na FGV, mas não passa de um simples Chico Bento idoso. Mas mesmo que ele force a barra para parecer o que não é, difícil acreditar que o governador mineiro esteja apenas simulando burrice a cada vez que abre a boca. Essa falta de compreensão do mundo parece ser bem típica de um capial pleiba do Partido Nojo. Só em uma semana, Zema conseguiu a proeza de lançar uma candidatura a presidente, que foi acompanhada ao vivo por um público que não encheria uma unidade do Habib's, como também comparou moradores de ruas a carros abandonados e, por essa lógica, sugeriu que eles precisariam ser guinchados de aonde estavam estacionados. E sou contra morador de rua, sim. Quando alguém para um carro num lugar, ele não é guinchado, né? Na minha opinião, um morador de rua, existe albergues, existe estrutura para acolhê-los e ele decidiu que ele quer dormir na rua. É mais complexo, mas você pode fazer isso sem agredir ninguém, mas colocando uma lei é proibido dormir em área pública, é proibido acampar em área pública.
Em entrevista, Thaís Carranca, da BBC, mostrou desconhecimento total sobre o Bolsa Família ao propor um desmame do programa social, o que é previsto desde 2023, quando entrou em vigor a regra que paga o benefício por mais um ano para quem entrou no mercado de trabalho. Ao ser corrigido pela repórter, ele assume que nem manja como funciona o Bolsa Família, esse programa que nos últimos meses virou um espantalho, espécie de nova lei Rouanet para os idiotas convictos. Devo reconhecer que Zema é um personagem um pouco forçado no que tange sotaque e trejeitos, mas o mobralismo desse senhor é legítimo e não tem como ser simulado. Na minha opinião, quem recebe o Bolsa Família deveria continuar recebendo o Bolsa Família quando consegue um emprego. Mas isso já acontece hoje, né? Com a regra de transição do Bolsa Família, isso já está acontecendo. Eu não sei exatamente, não sei se você tem os detalhes, mas eu acho que durante um ano ele tinha de continuar recebendo o Bolsa Família até para ele ter um incentivo. Esse é o desenho atual do programa. No desenho atual do programa... É um ano, continua recebendo 100%? Depende do modelo da mudança de renda, né? É que não existe mais desmame e tem gente que está recebendo o Bolsa Família há 25 anos, desde o início do programa. Então ele tem se mostrado que é um programa que não resolve efetivamente. Mas 1 milhão de pessoas já saíram do Bolsa Família no período recente, né? Um dado oficial do governo. Então, ótimo. Mas quantos ainda recebem Bolsa Família no Brasil? 20 milhões? Sim, mas as pessoas estão saindo e a regra de transição que o senhor está propondo já existe. Então, para mim, não está claro qual que é o problema do senhor. Então, acho que nós temos de aperfeiçoá-la. Ser burro, mesmo com todas as oportunidades disponíveis que o dinheiro pode comprar para evitar esse triste destino, infelizmente, é mais comum do que imaginamos na elite tacanha que domina esse país há meio milênio. Só que ser burro e covarde é um passo além. Nesta semana, os governadores da classe dominante mostraram que não tem nenhuma fibra moral para bater de frente com o bolsonarismo. Todos assumiram que não conseguem escapar do cativeiro que a família Bolsonaro colocou à direita brasileira após o sequestro que cometeu contra esse campo em 2018. Para criticar o movimento de governadores que pretende concorrer ao Planalto em 2026 com a ausência de Jair no pleito, Carluxo foi às redes sociais chamar esses políticos de ratos, desumanos, sujos, oportunistas e canalhas. E como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas se posicionaram após serem ofendidos dessa maneira, da forma mais constrangedora que se possa imaginar. O goiano, tão conhecido pelo seu autoritarismo, arregou para um vereador doidinho de bairro e comentou que entende esse desabafo de um filho com pai em uma prisão domiciliar. Eu entendo esse desabafo e esse desespero de um filho que vê um pai, querendo ou não, numa prisão domiciliar, sem sequer ser julgado. Eu analisaria isso no ponto de vista médico. Se entende o Carluxo, então vai ter que se pronunciar em defesa do Oruan também, porque é o mesmo caso. Zema, que é ainda mais frouxo, comparou a situação com brigas entre maridos e mulheres, como se fosse ok normalizar um casamento em que os parceiros aceitam insultos como rato, sujo, oportunista e canalha. Verdade seja dita, o bolsonarismo afetou mais a direita do que a esquerda. Em outros tempos, se o ACM tivesse usado os mesmos termos contra o Maluf, a resposta não seria tão acovardada. E olha que ambos não valem nada também. Mas essa falta de hombridade não era do feitio da direita no passado. Outro rato convicto do bolsonarismo é Tarcínico. O governador de São Paulo é até um pouco mais covarde, pois nem se posicionou sobre esses ataques do Carluxo, e muito menos comentou os ataques deliberados que Eduardo fez para atingir a candidatura dele à presidência. O que no fim surtiu efeito e agora o risole de clamídia derrete nas pesquisas e se contenta em disputar a reeleição aqui por governador em São Paulo. Que merda, né? Pra São Paulo. Já não bastasse a falta de coragem para rebater o filho da família, Tarcínico veio a público nesta semana se rebaixar ainda mais como figura pública, numa das declarações mais vergonhosas já vistas de um homem público.
E olha que a concorrência é enorme, hein? Num desses convescotes que participa diariamente com membros do mercado financeiro, ele declarou que é preciso que o Brasil dê alguma vitória ao Trump apenas para acalmar e agradar o Laranjão. Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado do lado dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer alguns gestos? Que porra de postura é essa? A lógica do arrombado é que a gente ceda para que o presidente americano fique satisfeito em nos fuder? A fala é tão absurda que Helder Barbalho, governador do Pará, veio a público para mostrar que não precisa ser nem de esquerda para entender que não se faz política demonstrando fraqueza e submissão a alguém que só tem como meta humilhar e subjugar o mundo inteiro. O Brasil tem que servir ao povo brasileiro. Quem tem que cuidar de dar vitória ao presidente dos Estados Unidos é o povo americano. Nós temos que cuidar dos desafios do Brasil, que eles são muitos, e não imaginar que é papel do Brasil ficar fazendo homenagem a outra nação. Não bastasse isso, ainda passou a semana agindo como se fosse contratante da festa de peão de Jaguariúna e se encontrou com Latino, Wesley Safadão, Felipe Araújo e Ney Pai. Elenco que, além de shows, poderia facilmente ser parte da próxima edição de A Fazenda. O clima de barata voa se espalhou em toda a direita nesta semana de reviravoltas e exposições de como não há nenhuma sintonia entre eles. Michele, por exemplo, já nem esconde que não aguenta mais ficar em casa agora que o maridão é obrigado a permanecer por lá o dia inteiro e não para mais de soluçar. Não à toa, a ex-primeira-dama, que deve disputar algum cargo em 2026, faz de tudo para promover eventos do PL Mulher nas cidades mais distantes possíveis de Brasília. Em breve, ela deve até fundar diretórios internacionais do partido só para passar ainda mais tempo longe do mito. Despreparada, simplória e com uma trajetória que soma vários nadas na vida até hoje, resta a ela subir em palcos pelo país e destilar comentários de tiozão do Zap Zap, como chamar o Lula de pinguço e cachaceiro. Ok, Lula bebe, eu bebo, e boa parte da direita bebe também, o que não tem nada demais se você não for imprudente e dirigir embriagado, atropelar e matar pedestres como o Gustavo Gayer. Mas o que ela teria a dizer, por exemplo, dos dois tios pedófilos, da avó traficante, da mãe estelionatária, do irmão trambiqueiro e de si própria, que aos 43 anos não tem um autógrafo na carteira de trabalho? Maldito! Pensamento maligno! Se auto-intitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias. Cachaceiro, pinguço, irresponsável. E tem ainda mais treta na ala feminina do bolsonarismo. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, Janaína Pascoal acusou Zoe Martinez de chamá-la de chata e de querer passear em Nova York com dinheiro público. Eu não tenho nenhuma simpatia pela Janaína, mas é uma verdade que a direita adora inventar situações para passar umas semanas nos Estados Unidos com grana pública fazendo compras enquanto finge para o gado que está costurando acordos ou realizando denúncias que nunca ninguém vê. A vereadora Zoe tem me perseguido nessa casa e agora foi ali falar que eu sou chata. Eu não faço teatro, amiguinha, nas redes. Eu trabalho, amiga. Vem aqui pro público falar que você quer ir passear em Nova York com o dinheiro do povo, mulher. Ô, Janaína, ô, direito, aqui pega teu salário e compra passagem. Você tem que aprender a fazer política, não minha sou filha. Política. Eu fui eleita pelo seu trabalho jurídico. Você trata a gente com um bando de você fica ali. Jurista você fica ali. E você não me acusa do que você não sabe, querida. Eu sou presidente da Comissão de Relações Internacionais. Tenho direito, sim, de fazer essa casa se tornar internacional e posso sim me reunir com líderes internacionais. Gasta seu dinheiro, filha. Gasta seu dinheiro também. À medida em que aumentam as chances de Lula garantir um quarto mandato, o nível de surto da extrema-direita também se amplia de forma relevante. Parece
que ninguém do outro lado anda lembrando de tomar os remedinhos controlados. O prefeito de Macapá, Doutor Furlan do MDB, por exemplo, perdeu completamente a linha ao ser questionado por um repórter sobre atrasos em uma obra. Ao invés de justificar porque do prazo não ter sido cumprido, porque estava demorando e tal, ele preferiu o modus operandi bolsonarista e partiu para a truculência contra um cinegrafista, enquanto a guarda municipal agia como se fosse segurança particular de político. Não, coisa séria, coisa séria. Prefeito, o senhor lançou essa obra em 2023. O que está acontecendo? Porque já está em 2025 e essa obra está demorando. O que está acontecendo com essa obra aqui da Zona Norte? Lembra que o senhor licitou? Bora, né, prefeito? Bora. Está demorando ou está tendo prazo a obra? Não, faz aqui. Prefeito, que isso? Calma aí, chefe. Prefeito, pare com isso, chefe. A gente só vai questionar o senhor. Quem você vai fazer? Que isso? Eu fiz uma pergunta normal, cara. Você vem provocar aqui? Não, a gente tá no nosso papel de imprensa. Não, a gente não tá bagunçando, não. Que isso? Isso é agressão? Agredido repórter. Que isso? Roger, do Ultraje a Rigor, também conhecido como Louro José do Danilo Gentili, agora é comentarista de política internacional. Ele saiu em defesa do povo israelense e criticou a decisão do governo Lula de se retirar da aliança internacional em memória do Holocausto. Postura que, no momento em que Israel promove outro holocausto, é no mínimo demonstração de firmeza de convicções e de que não compactua com o conceito de 2 pesos e 2 medidas. Mas Roger, conhecido pelo QI altíssimo, mas que nunca pode ser comprovado por meio da sua obra pífia, artística, acredita que tem base histórica suficiente para vir a público fingir que manja muito sobre o antissemitismo. Muitos brasileiros não sabem o que quer dizer antissemitismo. O antissemitismo é o preconceito, a discriminação ou ódio direcionado ao povo judeu só por ser judeu. Não tem nada a ver com Israel, com a guerra entre o Israel e o Hamas, que é uma organização terrorista. Mas muitos confundem. Recentemente, o Lula, que pensa que representa os brasileiros, tirou o Brasil da IRA, a Aliança Internacional da Memória do Holocausto, uma entidade que está presente em 40 países e que combate o antissemitismo. A IRA é uma entidade apolítica, não é israelense. E toda essa loucura deságua no próprio povo, que virou zumbi controlado por narrativas e mentiras compartilhadas em redes sociais. É tanta insanidade, mas tanta insanidade, que uma família caiu em uma pegadinha que trazia um plantão falso da Globo, anunciando a morte do Jair. Instantaneamente, os alvos da brincadeira comparam Lula e o Xandão pela morte fictícia do mito, infelizmente, né? E escalaram Nicolas para ser o substituto natural do ex-presidente. Parabenizo quem fez a pegadinha ao mesmo tempo que lamento o fato dessa pessoa precisar conviver nesse hospício. Bolsonaro morreu! Bolsonaro morreu, pai! Já era, nosso país agora já era. Cara, eles conseguiram matar o homem! Em vez do cirurgião Antônio Macedo, que sempre apoiou o ex-presidente. Gente, eles conseguiram matar o homem! Ô, pai! O Lula é do capeta mesmo, cara! A pessoa dele subiu, A pessoa dele subiu! A pessoa dele subiu! O Nicolas vai lutar! O Nicolas vai lutar para tirar desse cabeça de ovo da cadeira lá, e o Lula vai ter que fazer, morreu? Que pena, não sou coveiro. Quer que eu faça o quê? Jajajajaja. Fala, Matias! Você tá feliz com o que tá acontecendo no Brasil? As máscaras estão caindo. Com certeza vem muito mais por aí ainda. Mas a máscara aqui também tem que cair. A pessoa que não tem membro aqui da Galãs Feios tá mascarado. Mascaradinho, perninha, né, Matias? Pô, galera, ajuda a gente aí. Senão já sabemos. É, tem que mostrar o membro aqui, o membro vai crescer. Eu quero também muito membro do meu canal, Matias. Se torne membro, né? Eu avisei. E se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, assiste aos nossos vídeos, lives, cortes, vídeos on demand e tudo mais, se inscreva no canal, comente, dê seu like, entre aqui na descrição
também desse vídeo para poder nos apoiar, tanto no Seja Membro, como o Matias falou, como também no Apoia-se e também mandando aquele Pix esperto aí no nossa conta corrente. Você também se inscreva nas outras redes sociais da Galãs Feios, principalmente TikTok, Facebook e Instagram. Se você é um desses que ainda acredita em pastores, em evangélicos, em toda essa balela, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão!